Olá, amigos. Alexandre Mapurunga em mais um Papo Inclusivo. Primeiramente, eu queria agradecer as pessoas que participaram da gravação do primeiro Papo Inclusivo, que foi publicado há um mês atrás, pouco mais de um mês atrás, no dia 21 de setembro de 2010, né? No qual a gente discutiu o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Marta Gil, Regina Tala, que abrilhantaram, né, e trouxeram seu prestígio para o Papo Inclusivo. Queria agradecer também ao Alexandre Costa, que trouxe informações sobre como editar o podcast, a melhor forma de publicar o podcast e que, além de tudo, né, o meu computador estava quebrado, emprestou seu precioso MacBook. O Alexandre Costa ele tem um podcast chamado iPhone Hoje, é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, que trata da plataforma Mac, do iPhone, de tecnologia e de cultura geral, porque o Alexandre é uma pessoa inteligente, e, enfim, é uma pessoa muito bacana que merece ser ouvida. Se tiver oportunidade, independente de ter um iPhone ou não, passem lá e escutem. E queria agradecer também ao Fernando Melo, intérprete, tradutor de Libras, que de forma preciosa traduziu o nosso primeiro Papo Inclusivo e estará disponibilizando, traduzindo e acessibilizando também o nosso segundo Papo Inclusivo, o Fernando Melo, intérprete de Libras. Muito obrigado também a você. E nesse segundo Papo Inclusivo, nós vamos falar de participação, né? Participação democrática, de eleição, democracia participativa e democracia representativa. A gente vai falar um pouco de acessibilidade nas eleições. A gente vai trazer uma entrevista da Rádio ASEC, né, do Carlinhos da Rádio ASEC, com o diretor do TRE do Ceará, Antônio Salles, perguntando sobre as dificuldades do processo eleitoral, da acessibilidade no momento do voto. A ASEC, junto com outras entidades e pessoas com deficiência do Ceará, lançou um manifesto a partir de um projeto, né, que é um projeto que eu estava coordenando, que era um projeto Movimento 2.0, lançou um manifesto pela acessibilidade nas eleições, porque no último dia 3 de outubro, assim como em outras eleições, as pessoas com deficiência tiveram muita dificuldade em votar, muita dificuldade em exercer seu direito ao voto, à participação no voto. Então, nós lançamos esse manifesto que você pode acessar na página www.ipetitions.com/petition/PCD nas eleições. Né? É um manifesto pela acessibilidade para as pessoas com deficiência no processo eleitoral, as eleições. Né? Manifesto pela cidadania e direito à participação das pessoas com deficiência no processo eleitoral. Então, baseado nessa demanda, o Carlinhos fez essa entrevista com o diretor do TRE. A Rádio ASEC conversa agora com o senhor Antônio Salles, ele que é analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, e a gente conversa sobre o processo de acessibilidade nas eleições. Senhor Antônio Salles, em primeiro lugar, como é que está funcionando esse processo de cadastro das pessoas com deficiência? Sim, nós estamos com a campanha de cadastramento dos eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida em todo o estado, né? E essa campanha, ela deve culminar com o cadastro de eleitores no dia 31 de outubro, no segundo turno das eleições presidenciais, onde a gente espera que os eleitores com deficiência se dirijam ao mesário na sessão eleitoral e efetuem o cadastro, né? Para que a Justiça Eleitoral possa saber qual é a real situação
dessas sessões com relação a essa parcela do eleitorado, né? Bem, antes do primeiro turno, a gente acompanhou na televisão e no rádio também uma campanha feita pelo Clodoaldo, que também é deficiente, e ele falando exatamente isso, né, para os deficientes procurar o mesário e realizar o cadastro. No último sábado, a gente realizou uma reunião no SESC, inclusive com outros deficientes de outras áreas, e o que foi verificado é que, em muitos casos, ou quase todos os casos, os mesários não sabiam da existência desse formulário. Durante o treinamento, foi explicado, foi entregue o formulário, como é que ficou isso? Sim, realmente houve alguns casos, mas assim, essas ocorrências foram muito pontuais, né? Uma vez que a gente tem muitas sessões eleitorais em todo o estado. Mas nós estamos reforçando para o segundo turno um treinamento de mesário para que ele dê uma atenção especial a esse cadastramento. E assim a gente espera diminuir esse tipo de ocorrência. Certo, e assim, basicamente o questionário pergunta o quê? O questionário é apenas o eleitor vai se identificar e ele na verdade é um requerimento onde o eleitor indica que tem uma deficiência, né, visual ou de locomoção, e a partir desse dado a Justiça Eleitoral quer tomar iniciativas para melhorar a questão da acessibilidade dos locais de votação. Certo, e assim, a gente sabe que cada deficiência requer um cuidado diferenciado. Por exemplo, o cego precisa de braille e de fone de ouvido, já o cadeirante requer outro cuidado especial. Como é que o TRE vai tentar consolidar, tentar conciliar tudo isso? Isso, correto. Cada caso tem uma necessidade diferenciada. No caso, por exemplo, do deficiente visual, a Justiça Eleitoral tem como disponibilizar para as sessões eleitorais fones de ouvido, para facilitar a esse eleitor o exercício do voto. E no caso do cadeirante, por exemplo, a gente tem que ver como melhorar a questão da locomoção dentro do local de votação. É isso que a gente espera poder melhorar. Mas assim, caso, por exemplo, na minha sessão, na minha zona eleitoral, só exista eu de deficiente visual, só vai existir uma urna, então, com fone para mim? Não, aquela urna ela vai estar preparada para funcionar com fone de ouvido. No caso, todas as urnas estarão preparadas? Ou só a da minha sessão? Não, onde tiver sessão eleitoral com deficiente visual, a gente vai disponibilizar fontes de ouvido para as sessões eleitorais. Certo. E isso aí já estará funcionando, a previsão é para 2012 já? As urnas estarem adaptadas? Sim, que já funciona nessa eleição. Para aquelas sessões em que a gente já tem identificado algum eleitor com deficiência visual, ele já está funcionando nessa eleição. Mas assim, a gente já é previamente preparada e está com esse acessório que é o fone de ouvido para facilitar o voto desse eleitor. Mas assim, tocando nesse assunto, a gente também teve outra deficiente visual, que também da associação, que ela foi votar, na sessão dela identificou que ela era deficiente, precisava do fone, não tinha um fone na sessão, enfim, ela teve que passar quase 1 hora esperando, e acabou que uma pessoa que estava na fila acabou trazendo o fone do computador dela para a pessoa votar, e a urna ficou bloqueada, ninguém votava enquanto essa deficiente não votasse. Ocorreu esse problema também, o senhor tem conhecimento disso? Não. Está inclusive se reunindo com o Conselho Estadual do Direito das Pessoas com Deficiência para a Justiça Eleitoral nesse sentido de identificar essas ocorrências e fazer com que isso realmente chegue à Justiça Eleitoral, para que então a gente possa tomar as providências cabíveis. Ok, então eu queria agradecer ao senhor pela entrevista e enfim, o espaço está aberto aqui para o senhor se eu quiser deixar a mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Sim, nós agradecemos sim, o reforço que a rádio está dando a essa campanha, que a gente julga muito importante para ajudar a sociedade nessa questão da acessibilidade. Ok, conversamos aí com o senhor Antônio Salles, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Rádio ASEC, 24 horas.